castigos não funcionam. O que funciona é você desenvolver habilidades no seu filho, ajudar o seu filho a desenvolver habilidades que faltam para ele fazer diferente. Quando a criança ela bate, né, ela tem um comportamento inadequado, ela ficou nervosa, ela se frustrou, ficou com raiva e ela bateu num coleguinha. Pensa comigo, o que essa criança deveria aprender? Quando essa criança vai lá e bate no coleguinha, ela deveria aprender sobre o quê? Ela deveria aprender sobre exemplo, sobre respeito, ela deveria aprender sobre respeitar o espaço do outro, ela deveria aprender sobre reparar os seus erros, sobre pedir perdão, pedir desculpas. Ela precisaria aprender sobre controlar o seu impulso, controlar a sua emoção da raiva. Tudo isso essa criança precisaria aprender, porque ela não nasce sabendo isso. Então, quando a mãe simplesmente castiga a criança, ou quando eu castigo a minha filha quando ela bate, eu estou tirando a oportunidade de um aprendizado. Eu estou tirando a oportunidade dessa criança desenvolver uma habilidade para ela fazer diferente. Então, se a minha filha, ela bate num coleguinha, ela não conseguiu controlar a sua frustração, ela não conseguiu controlar a sua raiva, ela precisa aprender muitas habilidades diante desse cenário. Como reparar o seu erro, pedir perdão, ela precisa aprender sobre controlar a sua raiva, controlar a sua emoção. E o meu papel, o seu papel como mãe responsável é ensinar essas habilidades aos nossos filhos, que eles não nascem sabendo, não é verdade? Porém, enquanto a gente simplesmente castiga, pune, a gente tira a oportunidade do aprendizado. E se você, mãe, não focar em desenvolver no seu filho as habilidades que são necessárias, né? Você vai gerar apenas um aprendizado associativo por meio do castigo. Então, é aquele clássico exemplo, né? De um adulto que coloca o cinto de segurança somente quando ele sabe que está tendo uma blitz, que está tendo ali o monitoramento de um policial, que está tendo um monitoramento de uma autoridade ali que pode punir ele se caso ele não estiver utilizando o cinto. Esse adulto, ele trouxe, né, um aprendizado associativo do tipo, eu preciso colocar cinto de segurança, porque senão eu serei punida. Eu preciso colocar um cinto de segurança, porque senão vou pagar uma multa. Então, o aprendizado, ele veio com uma associação negativa. Ao contrário de uma outra pessoa que anda de cinto todos os dias, independente se tem alguém vigiando ele ou não. Porque ele aprendeu sobre o valor da sua vida, sobre o valor da segurança, sobre a importância de estar seguro, de estar protegido, de dirigir com segurança. Ele aprendeu sobre a importância de respeitar leis, de respeitar regras. Então, gerou nesse outro adulto um senso de responsabilidade que no outro adulto não foi gerado. No outro adulto só gerou um senso de quê? De que, peraí, se eu não fazer, eu vou ser punido. Eu vou ser castigado, eu vou pagar uma multa. Então, esse é um clássico exemplo do que vai acontecer com o seu filho se você não focar em desenvolver no seu filho habilidades que faltam nele. Se você foca só em castigar, só castigar, só castigar, o castigo ele vai tirar a oportunidade de você ensinar para o seu filho as habilidades que realmente fazem ele agir de forma diferente, fazem ele agir de forma correta, ok? Agora, você precisa, mãe, entender isso. Você precisa entender que você deve focar em desenvolver habilidade na vida do seu filho. E por que que isso é tão importante? Por que que isso é tão maravilhoso, mãe? Porque olha só, pensa comigo, quando você focar em desenvolver habilidades e não apenas só punir o comportamento do seu filho, você como mãe vai se sentir muito mais confiante. Sim, você vai se sentir extremamente confiante na hora de corrigir o seu filho. Porque eu sei que muitas vezes você só castiga o seu filho porque você já não tem mais ferramenta, não tem mais opção do que fazer. Então, por talvez você não saber como fazer diferente, você vai lá e castiga.
E talvez naquele momento que você vê o seu filho se comportando mal, vê o seu filho ali com um comportamento desobediente, você tende naturalmente o quê? Perder o controle, perder a paciência e logo castigar o seu filho. Só que quando, mãe, você foca em desenvolver habilidades na vida do seu filho, você se sente muito mais capaz, muito mais confiante. Porque você olha para o seu filho e você já sabe, ó, peraí, esse comportamento do meu filho é um comportamento que precisa da minha atenção, que precisa do meu cuidado, porque precisa ser desenvolvendo uma habilidade que eu já sei qual que é. Porque agora o meu olhar está diferente. Meu olhar está em desenvolver habilidades e não apenas castigar o meu filho. Quando você entende isso, mãe, isso é maravilhoso, tá? Isso vai ajudar você, como mãe, se sentir muito mais segura e muito mais confiante para lidar com qualquer comportamento do seu filho.